Flávio Joséfo. História dos Hebreus. Livro 1. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 2. Com relação à posteridade de Adão e as 10 gerações dele até o dilúvio. 1. Adão e Eva tiveram 2 filhos. O mais velho deles se chamava Caim, nome que, quando é interpretado, significa uma possessão. O mais jovem era Abel, que significa tristeza. Eva também teve filhas. Agora os 2 irmãos estavam satisfeitos com diferentes cursos de vida. Abel, o mais jovem, era um amante da justiça, e acreditava que Deus estava presente em tudo, e em todas as suas ações. Ele se destacou em virtude. O seu trabalho era de pastor. Caim não apenas foi muito perverso em outros aspectos, mas estava totalmente decidido a aquisições. Ele foi o primeiro que planejou orar o solo. Ele matou seu irmão na seguinte ocasião. Eles tinham resolvido sacrificar a Deus. Caim trouxe os frutos da terra e de sua lavoura, mas Abel trouxe leite e as primícias das suas ovelhas. Mas Deus se agradou mais da última oblação, quando ele foi homenageado com o que cresceu naturalmente por conta própria, do que com o que era de um homem cobiçoso e obtido forçando a terra. Por isso, Caim ficou muito zangado, porque Abel foi preferido por Deus antes dele. Ele matou seu irmão e escondeu seu cadáver, pensando que escaparia de ser descoberto. Mas Deus, sabendo o que havia acontecido, foi a Caim e perguntou-lhe o que havia acontecido com seu irmão, porque ele não o via há muitos dias, enquanto ele costumava observá-los conversando juntos em outros momentos. Mas Caim estava em dúvida consigo mesmo, e não sabia que resposta dar a Deus. A princípio, ele disse que estava perplexo com o desaparecimento de seu irmão, mas quando foi provocado por Deus, que o pressionou com veemência, como quis decidido a saber o que aconteceu, ele respondeu que não era o guardião de seu irmão, nem era um observador do que ele fazia. Mas, em troca, Deus condenou Caim, como tendo sido o assassino de seu irmão, e disse, abre aspas, eu me admiro de que você não saiba o que foi feito de quem tu mesmo destruíste. Fecha aspas. Deus, portanto, não infligiu o castigo da morte sobre ele, por causa de sua oferta de sacrifício, e assim fez súplicas a Deus, para não ser extremo em sua ira, mas ele o amaldiçoou e ameaçou sua posteridade até a 7ª geração. Ele também o expulsou daquela terra junto com sua esposa. E quando ele temia que, vagando por aí, caísse entre os animais selvagens, e por esse meio perecesse, Deus o ordenou a não alimentar uma suspeita tão melancólica, e passar por cima de toda a terra sem medo de que mal ele poderia sofrer de animais selvagens. E marcando sobre ele, para que fosse conhecido, ordenou-lhe que se retirasse. 2. E quando Caim viajou por muitos países, ele, com sua esposa, construiu uma cidade, chamada de Nod, e lá ele estabeleceu sua morada, onde também teve filhos. No entanto, ele não aceitou a disciplina da sua punição, mas pelo contrário, aumentou a sua maldade, pois ele apenas pretendia obter tudo o que era para seu próprio prazer corporal, juntando homens maus e acelerados, dos quais se tornou chefe. Ele aumentou suas riquezas por meio de rapina e violência. Ele excitou seu conhecimento para obter prazeres e despojos por roubo, e tornou-se um grande líder de homens de maus caminhos. Ele também apresentou uma mudança naquele modo de simplicidade em que os homens viviam antes, sendo o autor das medidas e dos pesos. E enquanto eles viviam inocente e generosamente, não sabendo nada sobre tais artes, ele transformou o mundo em astúcia astuta. Ele foi o primeiro a definir as fronteiras sobre as terras. Edificou uma cidade, a chamou de Enoque, segundo o nome de seu filho mais velho, que era Enoque. Enoque teve por filho Irade. Irade gerou Meujael a Metusalém, Metusalém a Lameque. Lameque teve 77 filhos de suas 2 esposas, Zila e Ada, um dos quais, de nome Jabal, filho de Ada, foi o primeiro a morar embaixo de tendas e de pavilhões, levando uma vida de simples pastor. Jubal, seu irmão, inventou a música, o saltério e a harpa. Tubal-Caim, filho de Zilá, sobrepujava a todos os outros em coragem e força, e foi grande comandante. Nesse entretempo, enriqueceu e serviu-se de suas riquezas para viver ainda mais suntuosamente do que até então. Ele inventou a arte de forjar e teve apenas uma filha, de nome Naamã.
Como Lameque era muito instruído nas coisas divinas, julgou facilmente que sofreria a pena do assassínio de Caim, na pessoa de Abel, e disse-o às suas duas mulheres. Eis como a posteridade de Caim chafurdou-se em toda espécie de crimes. Não se contentaram em imitar os de seus pais, mas inventaram outros. Entre eles, havia assassínios e latrocínios, e os que não mergulhavam as mãos em sangue estavam cheios de orgulho e de avareza. 3. Adão, que foi o primeiro homem, e feito da terra, depois que Abel foi morto, e Caim fugiu, por causa de seu assassinato, era solícito para sua posteridade, e tinha um desejo veemente de ter filhos, tendo 230 anos, depois disso, ele viveu outros 700 anos e depois morreu. Ele teve muitos outros filhos, mas 7 em particular. Quanto ao resto, seria tedioso nomeá-los, portanto, tentarei apenas dar conta daqueles que procederam de Sete. Agora este Sete, quando foi criado e chegou àqueles anos em que ele poderia discernir o que era bom, tornou-se um homem virtuoso, e como ele próprio era de excelente índole, deixou para trás filhos que imitaram suas virtudes. Tudo isso provou suas boas disposições. Eles também habitavam o mesmo país sem dissensões, e em uma condição feliz, sem nenhum infortúnio cair sobre eles, até que eles morreram. Eles também foram os inventores desse tipo peculiar de sabedoria que se preocupa com os corpos celestes e sua ordem. E para que suas invenções não se perdessem antes de serem suficientemente conhecidos, após a previsão de Adão de que o mundo seria destruído pelo fogo e pela água, fizeram 2 colunas, uma de tijolo e a outra de pedra. Eles inscreveram suas descobertas em anos, de forma que caso a coluna de tijolo fosse destruída pelo dilúvio, a coluna de pedra poderia permanecer e exibir essas descobertas para a humanidade, com essa coluna informando de que havia outro pilar de tijolo erguido por eles. Isso permanece na terra de Siriab até hoje.